Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Minutos do Agro. Hoje recebendo a advogada especialista em comércio exterior e direito internacional, atua no comércio exterior junto à cadeia do agronegócio, Jéssica Nogueira. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco no programa Minutos do Agro. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada em estar aqui no programa. Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi que seriam Minutos do Agro com a querida Josi, que nós nos conhecemos. Então, muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Doutora Jéssica, nós sabemos que o comércio exterior teve um alto índice, tanto no faturamento, quanto também junto aos índices nacionais. Esse fator você coloca que foi predeterminante a partir da pandemia, o que trouxe para nós de novidade para que estes altos índices permanecessem em todas as nossas cadeias agrícolas? Primeiramente, é importante pontuar que o agro e a cadeia do agro foi que sustentou a nossa economia. Então, nessa questão de faturamento, de volumes, é muito interessante pontuar que nós tivemos vários recordes, igual você informou. E assim, é interessante por quê? Porque não foi só por causa da pandemia. A pandemia teve um impulsionamento, principalmente das exportações, porque no momento que nosso país viu a possibilidade de exportar, viu a possibilidade de ter várias cadeias, vários países exportando, ou no caso, importadores, né? Porque no caso nós que exportamos. Então, foi uma possibilidade e uma oportunidade do país crescer ainda mais nessa questão de exportação, trazendo esses recordes nas exportações também. Porém, infelizmente, teve a diminuição de importações. Então, assim, isso cabe pontuar porque, apesar de a gente olhar o comércio exterior e falar muito exportação, a gente olha também a importação. E, assim, infelizmente, teve a diminuição. E, assim, para nós, o nosso país, é mais interessante ter essa questão das exportações, ter esses recordes, porque nossa economia vai ter uma retomada de onde ela caiu. E é interessante também trazer à tona que no primeiro semestre de 2020 nós tivemos, apesar do início da pandemia, ainda assim tivemos recordes, tivemos uma queda na questão do comércio internacional em si, tanto importação quanto exportação, porém, ainda assim nós tivemos recordes na questão das safras. E já no segundo semestre também foi muito interessante isso, porque já apesar da pandemia, ter o coronavírus atrapalhando, sendo um empecilho, ainda assim nós tivemos ainda mais recordes. E foi assim uma possibilidade de retomar o que nós tínhamos de queda da economia. Mas principalmente agora, em 2021, que vejo também, analisando a questão do comércio exterior, que teve essa retomada em V da nossa questão da economia. Que é muito interessante, por quê? Porque a gente começa de uma área, que é, no caso, o agro, trazendo uma retomada para o nosso país. Então, isso é muito interessante. Doutora Jéssica, quando nós falamos do comércio exterior e os desafios, nós sabemos que as empresas precisam se adequar às novas performances do mercado. Hoje, as empresas que investem em sustentabilidade, agregar valor à sua cadeia, elas atingem um nível de exportação um pouco maior, no quesito competitividade. Nesse sentido, você acredita que a sustentabilidade e agregar valor à cadeia, elas são pilares fundamentais para aquela empresa que hoje, além de fazer a exportação, quer alavancar ainda mais as suas commodities? Sim, com certeza. E são alguns dos desafios que nós temos, né? Nós temos a sustentabilidade, a rastreabilidade, a certificação, que também temos, e também essa questão do transporte, que está na rastreabilidade, porque a gente precisa ver que quando a gente tem essa sustentabilidade, vai ter uma questão da competitividade melhor, porque você vai mostrar que você está combatendo algumas barreiras, principalmente no âmbito do meio ambiente, que nós tivemos alguns casos, principalmente no âmbito que estava da UE, né? Então, assim, foi complicado, por quê? Porque falavam para o Brasil, mas vocês têm que buscar uma questão melhor de sustentabilidade, buscar melhorar o âmbito do meio ambiente. Então, no momento que nós buscamos essa sustentabilidade, você consegue agregar essa competitividade e também, consequentemente, você vai ter ainda uma perspectiva interessante para as gerações futuras, que é o âmbito da sustentabilidade. No caso também dessa questão de agregar valor,
é interessante pontuar que a gente tem que trazer uma imagem do nosso país. Muitas pessoas falam publicidade, mas não é a publicidade. Nós temos que mostrar uma imagem de exportadora, mostrar que o Brasil realmente é forte e não mostrar publicidade, que é o que mostram bastante. Publicam a questão das safras recordes, mas sim, isso é muito bom, mas nós temos que mostrar uma propaganda melhor, mostrar uma imagem melhor do nosso país, que consequentemente, mostrando a sustentabilidade também, isso vai mostrar uma imagem melhor e trazendo assim novos mercados, porque também nós temos que diminuir aquela independência em mercados que nós já estamos consolidados, nós já estamos meio que já estagnados em alguns mercados. Então, nós temos que crescer. Existem mercados promissores. Então, no momento que a gente busca agregar esse valor, diminuindo um pouco dessa dependência com alguns mercados e, consequentemente, também vendo essa questão da sustentabilidade, buscando melhorar esse âmbito para gerações futuras, mas também olhando uma forma melhor de você agregar um valor no seu produto, mas que não agrida tanto a questão do meio ambiente. Nós temos barreiras fitossanitárias, então o que a gente pode fazer? Nós temos que buscar as oportunidades também. Então isso é interessante pontuar. A rastreabilidade é uma coisa que também é muito complicada, porque nós temos as barreiras e também aquela coisa, a cadeia, nós temos que saber a origem do produto, até o momento que ele chega no destinatário. Então, como que você vai calcular isso? No comércio exterior, dependendo do que você aborda e com quem você faz um comércio, acaba que tem sim como você ter uma rastreabilidade. Mas é muito complicado e é um dos desafios, porque não necessariamente você faz uma exportação com uma trade company ou uma empresa exportadora. Tem como você exportar diretamente e também indiretamente, que indiretamente seria a trade company e essa empresa exportadora. Normalmente, as empresas preferem exportar com umas empresas exportadoras ou com trading companies para não ter o problema, né, que tem várias questões no âmbito do Comex que a própria empresa exportadora ou a trade pode organizar para o empresário. Mas também isso não quer dizer que você não possa comercializar direto. Então, tem muito essa possibilidade de ser direto. Então, eu acho isso muito bom. E aí, essa questão também que você falou da questão da certificação, que também é bem importante. Doutora Jéssica, quando nós falamos sobre a certificação, que é um ponto aqui salutar para a gente comentar, as empresas elas precisam se adequar e neste comércio exterior, quais são os pilares fundamentais para essa certificação? E eu queria que você comentasse também sobre a atuação da advocacia junto ao comércio exterior. Nós sabemos o quanto é importante para essas empresas ter esse assessoramento, esse acompanhamento junto ao comércio exterior, tanto em relação aos contratos, como em relação também aos produtos que são comercializados, como é feita essa assessoria direta do advogado para as empresas rumo ao comércio exterior. Muito boas perguntas. E questão de certificação também, você agrega na parte dos desafios, porque certificações, normalmente elas são privadas. Então, nós temos certificações de orgânicos, Fair Trade, por exemplo, tem a Halal, que é a parte islâmica, parte árabe. Nós temos a Kosher, que seria na parte dos judeus. Então, assim, é difícil porque essas certificações acabam sendo caras, altos. Fica complicado para um produtor, um médio e um pequeno produtor ou pequeno empresário utilizar dessas certificações, porque realmente é caro. Então, assim, no momento que você faz uma certificação, é interessante porque vê essa questão da rastreabilidade, que é um dos desafios, porque eles vão olhar desde o início da cadeia, ver se você está fazendo como segue a lei, uma lei judaica ou uma lei islâmica, se você segue todos os trâmites para você conseguir adentrar nesse país. Porque é interessante pontuar nisso que as certificações, você tem que analisar também qual que é o produto, porque tem produtos que seria interessante uma certificação e outros não são tão interessantes. Então, assim, o halal eu vejo principalmente no âmbito de carnes também, que tem um grande estudo, como que vai chegar, como que você cuida do animal até a questão do abate. Então tem toda uma logística, igual o kosher também. E os orgânicos é mais no âmbito dos orgânicos mesmo, que são bem interessantes e também isso agrega valor. Quando você tem uma certificação, você adentra nesse país
com mais competitividade e você, consequentemente, também, você quebra algumas barreiras, tanto tarifárias, não tarifárias. Então, assim, é bom você ter uma certificação, mas também é importante pontuar, igual eu também expliquei, que não são baratas. Então, fica complicado para você adentrar em um país se você não tem esse valor, se você não tem como agregar esse valor, se você não tem esse dinheiro para você colocar numa certificação. Mas, até uma coisa que eu abordei, né, eu fiz um outro evento numa mesa redonda, que nós trouxemos o José Eustáquio do MAPA, IPEA, trouxemos também uma embaixadora do MRE e outros maravilhosos também, Sete Fortes, que também ele até é comentarista da Globo News, foi comentarista. Então, nós trouxemos e abordamos várias coisas quanto a isso, porque é interessante também trazer à tona que tem uma possibilidade. O cadastro também ambiental rural tem uma possibilidade de ser uma certificação. Por que não poderia ser? Ele seria uma forma pública de certificação. Então, como que a gente poderia fazer isso? É um debate que está tendo bastante atualmente para ver essa possibilidade de trazer uma certificação mais em conta, uma certificação que é possível tanto o pequeno empresário, o pequeno produtor, desde até o grande, poder adentrar com uma certificação dessa forma. Então, o CAR realmente é interessante. E eu espero que seja possível, algum dia, que vire sim uma certificação. E é importante pontuar também quanto à advocacia. Isso. Porque é interessante, porque eu, além de advogada, eu também sou internacionalista, formei em relações internacionais. Então, eu amo a parte do Comex, quando eu pude conectar o agro e o comércio exterior, e ainda a advocacia, para mim, foi perfeito. E assim, a assessoria e consultoria, eu vejo que é primordial e é super essencial para desde o início da cadeia até o final da cadeia. Porque no início que você analisa, você vê um contrato, você explica com o seu cliente o que seria melhor para ele, porque eu vejo que cada caso é um caso. Não é aquela coisa que você vai falar que todos os casos são a mesma coisa. Você tem que analisar para o seu cliente, mostrar para ele, olha, o seu comércio exterior seria interessante você ir para tal país. Tem alguns produtos que é interessante você olhar países que às vezes a gente não tem nem noção que são nossos países importadores e nós exportamos para eles. Então isso é muito bom. E você poder trazer isso à tona para o seu cliente e trazer ainda mais, amplificar ainda mais a exportação e não só também essa questão da importação para o país. No momento que você faz uma assessoria, você pontua várias coisas também, né? Você tem que mostrar para ele, desde a parte da advocacia, que você vai mexer com a parte jurídica, você tem que trazer também a parte do Comex, quando você vai analisar essa parte do comércio exterior, que existem taxas também, existem outras coisas que você vai ter que ter. Por exemplo, uma taxa Siscomex, você vai ter que ter o REI, que é o registro, né, de exportadores e importadores. Você vai ter que ter o radar, que a gente chama também, que também é um outro registro. Então, assim, você tem que analisar que existem vários custos também que esse produtor, esse empresário vai ter. Então, você tem que pontuar e falar, olha, é esse tanto de custo, você analisa a cadeia e você passa para esse cliente. Porque eu acho que todo o caminho é muito interessante você trazer o todo. Claro que, às vezes, podem ser que variam valores, porque depende também de tempo, e principalmente agora que estamos na época da pandemia, então fica complicado você ter uma ideia de, você dar uma certeza de um valor. Você tem que pesquisar, e assim, nesse momento que você pesquisa, mostra para ele o que seria mais interessante, aí sim você passa esse valor específico. Então é muito importante essa advocacia, essa consultoria ou assessoria. Às vezes, uma consultoria acaba tendo mais consultorias do que uma assessoria, porque às vezes o produtor ou o próprio empresário, ele não consegue também, devido a custos, pagar também, às vezes, assessoria por um longo prazo. Então, a consultoria é importante para pelo menos ter uma noção do que fazer. E assim, consequentemente, pode fazer mais consultorias também. Ótimo. Estamos aqui na parte final do nosso programa. E eu queria que você pontuasse, doutora Jéssica, quais são as suas perspectivas para o comércio exterior neste período pós-pandemia e esse ano que nós estamos aí vivendo ainda pandêmico. Infelizmente, essa parte da pandemia é muito triste, gente. Assim, ainda bem estamos aqui,
felizes, né? Estamos bem. E eu vejo a perspectiva do agro, principalmente esse pós-pandemia, tende a ser ainda mais importante, assim, vai ter um maior crescimento, com certeza, porque nós já estamos tendo recordes. Hoje mesmo até eu estava lendo várias notícias falando principalmente também questão das carnes, que apesar de estarmos também numa época pandêmica, nós tivemos vários recordes também. No âmbito da carne suína, nós tivemos 60% de recorde nesse mesmo período que era do ano passado. E você já vê também na bovina, já não foi tão grande essa vantagem, mas 22% no mesmo período. Então você vê que apesar de nós estarmos numa época pandêmica, ainda assim é possível, e o nosso agro, ele cresce, ele agrega o valor, ele está crescendo, ele desafio todo dia existe, mas ele está se superando, está trazendo esses recordes também de safras. Tem claro, as intempéries, que também é várias chuvas, ou também não está tendo chuvas, mas assim, essas intempéries ainda assim são consideradas, vamos dizer, mínimas perto do que nós temos de recordes. Então, isso é muito importante e uma previsão minha mesmo realmente é que vá crescer ainda mais, que tenha uma retomada ainda maior do que a INV que nós tivemos no mesmo período do semestre passado. Então, eu vejo esse crescimento maior, porque nós estamos adentrando ainda mais na exportação, nós temos ainda muito mais a crescer. Então, os valores também vão crescer, uma coisa também que eu estava vendo dados também da SNA, que os valores vão crescer ainda mais, então isso vai ser vantajoso para uma exportação. Porém, também a gente tem que pontuar que nós temos também que ter o abastecimento do nosso país e também nós não vamos menosprezar uma importação, que também temos que ter importação e é uma previsão também que melhore a questão das importações, apesar da diminuição que teve. Então, essa é uma previsão também que vamos ter. Doutora Jéssica, um prazer recebê-la aqui no programa Minutos do Agro. Nossa gratidão. Obrigada por trazer tanto conhecimento neste breve espaço de tempo. Muito obrigada, estou sempre à disposição. É um prazer e uma honra poder falar um pouco do comércio exterior. E assim, gente, é maravilhoso o nosso agro, o comércio exterior. Então, tem vários aspectos internacionais. Então, precisando, nós estamos à disposição. Muito obrigada mesmo, uma honra e pode contar comigo sempre. Obrigada. A você que nos assiste, nossa gratidão. Acompanhe o canal YouTube TV Alego, canal 3.2. Nos encontramos em breve. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.